O realismo uruguaio foi um movimento literário de suma importância que teve início no final do século XIX no Uruguai. Os escritores uruguaios, influenciados pelo realismo francês e pela literatura espanhola, buscavam, por meio de suas obras, expressar as complexas questões políticas, históricas e sociais que permeavam o país na época. Os já renomados Juan Carlos Onetti, Eduardo Silva Dias e Felisberto Hernandes foram apenas alguns dos escritores que contribuíram para o movimento, cada um com sua própria visão e estilo único. A literatura uruguaia desse período se consolidou como uma das mais importantes da América Latina, e o realismo uruguaio teve um papel fundamental na afirmação da identidade nacional uruguaia, dando voz a uma cultura e um povo que antes não eram representados na literatura de forma tão expressiva. Devido ao grande impacto do movimento, o realismo uruguaio teve uma influência duradoura na literatura uruguaia e latino-americana. Além disso, o movimento também trouxe uma nova abordagem para a literatura, que passou a ser vista como uma forma de representar a realidade de forma mais fiel e objetiva, sem deixar de lado a subjetividade do autor. Com isso, o realismo uruguaio foi fundamental para o desenvolvimento da literatura latino-americana como um todo. O realismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na Europa do século XIX. Ele se espalhou pelo mundo, e no Brasil esse movimento ganhou destaque por ser uma forma crítica e objetiva de retratar a realidade do país, o que permitiu uma nova abordagem em temas como pobreza, desigualdade, corrupção e preconceito, que eram bem comuns na época. A influência do realismo brasileiro na literatura nacional foi bem grande, e muitos escritores renomados, como Machado de Assis e Aloísio Azevedo, foram importantes figuras desse movimento, produzindo obras que até hoje são estudadas e admiradas. E, além disso, o movimento teve um papel fundamental na formação da identidade cultural no Brasil, pois ajudou a retratar e compreender melhor a realidade do nosso país naquela época, o que gerou um importante legado cultural que deve ser marcado, valorizado e estudado como um marco da literatura e cultura nacional. É importante destacar que o realismo brasileiro não apenas apresentou uma nova perspectiva na literatura, mas também influenciou a cultura do país como um todo, tornando-se um fenômeno social e histórico que merece ser analisado e compreendido para uma melhor compreensão da história cultural do Brasil. Eduardo Azevedo Dias é um nome importante na literatura e jornalismo uruguaio. Ele é conhecido por ser um dos escritores mais influentes do movimento literário do realismo. O movimento se concentrou em temas de relevância social, buscando a representação da vida cotidiana do povo. Eduardo foi influenciado pelos movimentos literários europeus, principalmente pelo realismo francês. Sua obra mais conhecida, La Vida de um Simple, é uma novela que retrata a vida de um homem simples e humilde, chamado Jacinto, que vive em um pequeno povoado rural do Uruguai. A obra é considerada uma das mais importantes da literatura uruguaia, pois representa uma crítica à sociedade e às estruturas políticas e econômicas do país. Além disso, o livro é uma reflexão sobre a condição humana e o valor da vida. Além de escritor, Eduardo Azevedo Dias também teve papel importante como jornalista. Ele fundou vários jornais e revistas, incluindo La Democracia, um dos jornais mais influentes do Uruguai no final do século XIX. Através dessas publicações, Eduardo contribuiu para a disseminação de ideias progressistas e da crítica social, tornando-se uma figura importante na história do jornalismo uruguaio. Raul Pompeia foi um escritor e jornalista brasileiro que viveu no final do século XIX. Ele é considerado um dos maiores representantes do naturalismo na literatura brasileira, tendo produzido obras que tratam a vida na Amazônia e a brutalidade e opressão presente na educação da época. Entre suas obras mais importantes está O Ateneu, que é considerado um clássico do realismo brasileiro. Além de sua carreira literária, Pompeia também foi um defensor da abolição da escravidão e da República, e um crítico da monarquia brasileira. Ele se envolveu em debates políticos e sociais de sua época, e suas opiniões eram respeitadas por muitos. Infelizmente, a vida de Raul Pompeia foi marcada por problemas de saúde mental. Ele lutou contra a depressão e outros transtornos. Isso afetou sua vida pessoal e profissional. Em 1895, aos 32 anos de idade, ele tirou sua própria vida, deixando um legado literário importante e uma história de luta e superação que inspira até hoje. Realismo brasileiro. O realismo brasileiro
valorizou a realidade em detrimento do idealismo. Os escritores realistas buscaram retratar a sociedade e a vida como ela realmente era, sem romantizações ou idealizações. Essa característica contribui para a formação da literatura nacional mais crítica e realista. A literatura realista brasileira também se caracterizou pela denúncia social. Os escritores dessa escola abordaram temas como a escravidão, a exploração do trabalhador e a desigualdade social. Ao expor esses problemas, eles contribuíram para a maior conscientização da população e para o debate sobre as questões sociais do país. A narrativa objetiva é outra característica do realismo brasileiro. Os escritores desse período buscaram uma linguagem clara e precisa, sem deixar levar pelo sentimentalismo ou pela subjetividade. Essa objetividade na narrativa contribuiu para a construção de uma literatura mais racional e crítica. Realismo uruguaio. O realismo uruguaio se caracterizou pelo uso de uma linguagem simples e direta, que retratava a vida do campo e as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais. Os autores realistas uruguaios, como Carlos Reis e Javier de Villa, evidenciaram as questões sociais da época, como a pobreza e a marginalização. Além disso, o realismo uruguaio teve papel importante na busca pela construção de uma identidade cultural uruguaia. Os artistas e escritores realistas buscavam retratar a vida e a cultura do povo uruguaio em suas obras, valorizando as tradições locais e os costumes regionais. Desta forma, o movimento contribuiu para a valorização da cultura uruguaia e para a construção de uma identidade nacional mais forte e coesa.